Queria contar para todo mundo hoje uma história que eu gosto muito do Talmud. Tanu Rabbanan, nossos sábios ensinaram que quando Adam Arishon, o primeiro ser humano, viu que os dias estavam ficando cada vez mais curtos, ele disse: talvez eu fiz alguma coisa errada. E por culpa minha, está ficando cada vez mais escuro. O caos e a desordem da criação está voltando. E com certeza a morte foi decretada sobre mim. Adam Arishon, então, passou 8 dias jejuando e rezando. Uma vez que ele viu que chegou a estação de Tevet, assim os rabinos chamam o solstício de inverno do hemisfério norte. Ele viu que os dias, na verdade, começaram a se alongar progressivamente após esse dia. E pensou, claramente os dias se tornam mais curtos, depois eles se tornam mais longos, e essa é a ordem do mundo. Então, ele observou um festival por mais 8 dias. No ano seguinte, ele considerou esses 8 dias que ele jejuou no ano anterior e também os 8 dias de celebração como dias de festa. E assim, Adam Arishon estabeleceu festivais para honrar os céus, a Deus. Mas eles, o Talmud só deixa eles para a interpretação nossa, estabeleceram esse momento de festa para a idolatria. Não faltam perguntas possíveis para a gente fazer para essa história contada pelos nossos rabinos no Talmud. Mas eu quero começar então pela mais fácil. Aonde está Deus nessa história? Possivelmente na punição que Adam Arishon sentia por suas ações. Adam Arishon acreditava que os dias estavam ficando mais curtos como uma punição pessoal por algo de errado que ele tinha feito. Ou talvez Deus está no sentimento de gratidão de Adam Arishon, que decidiu estabelecer uma festa e celebrar a Deus nessa mesma data nos anos seguintes. Mas com certeza, essa não é a história do Talmud de Hanukkah que vocês conheciam. História mais famosa, também contada no Talmud, do milagre do óleo que era para durar 1 noite e durou 8 noites. A partir dessa narrativa, nossos antepassados desenvolveram a prática de acender velas todas as noites de Hanukkah. E por isso, por 8 dias seguidos, temos a responsabilidade de acender as velas nas nossas casas para celebrar o milagre que aconteceu faz quase 2000 anos. Imaginem só se a história de Hanukkah que a gente conta fosse a história de Adam Arishon, o primeiro ser humano jejuando e rezando por 8 dias à espera do momento chave, no qual os dias voltavam a ficar cada vez mais longos. Será que a gente teria algum ritual para essa festa? Será que a gente teria velas? Será que Hanukkah, será que esse momento de celebração seria celebrada até hoje? Qual seria a principal mensagem desse momento, dessa festa? Voltamos à pergunta do começo, aquela mais fácil. Aonde está Deus nessa história? Deus, aparentemente, não está na história. Só no fim, quando Adam Arishon quer agradecer, fala, então vou agradecer a Deus. Mas até lá, cadê Deus? E na história milagrosa
do óleo que durou 8 dias? Essa é mais fácil de responder, talvez, a pergunta sobre o papel divino no milagre. Na Parashá dessa semana, Parashá Miketz, lemos a famosa história de Yosef interpretando os sonhos do faraó. E eu quero destacar uma pequena parte dessa história que costuma passar desapercebida. Antes mesmo de interpretar o primeiro sonho, Yosef diz: eu não, Deus cuidará do bem-estar do faraó. Em vez de assumir a responsabilidade e reivindicar as respostas a si mesmo, Yosef humildemente lembra o poder divino como fonte de todo o seu conhecimento. Segundo Yosef, o sonho era uma revelação do futuro, uma profecia do que estava para acontecer. Pensemos juntos então nesse cenário. Se a interpretação de Yosef for exatamente a mesma, reconhecendo a fonte divina da inspiração ou não, que diferença faz mencionar Deus como parte desse diálogo? Qual diferença faz para Yosef, antes de dizer? Qual diferença faz para aqueles que estavam escutando? Qual diferença isso faz para nós? Pensar que os sonhos revelados e interpretados por Yosef tinham autor. A Haftará, o trecho dos profetas que a gente vai ler amanhã de manhã, pausa para um pequeno marketing, venham amanhã de manhã às 9h30 no nosso serviço de Shacharit, de Shabbat. É muito bom ver muitas caras que não aparecem toda semana aqui, que talvez sejam de passagem, visitando São Paulo, visitando família. Mas a gente sente falta de muita gente que foi viajar, então contamos com a participação extra de todo mundo amanhã de manhã para o nosso Shacharit de Shabbat. Vai ter Kiddush, vai ter aula durante o Kiddush. Fiquem, participem com a gente. E também vai ter a Haftará do profeta Zechariah e a sua visão da reconstrução do Templo de Jerusalém com a menorá depois da primeira destruição. Roni vesimchi bat Zion ki hinei nivav veshachanti betochech neum Adonai. Grite com alegria, Zion, pois eu venho e habitarei no meio de ti, declarou Deus. Essa é a linha que abre a nossa Haftará de Hanukkah. Após cerca de 70 anos do exílio babilônico, os persas conquistaram os babilônios. Ciro o Grande, o novo governante persa, permitiu que todos os povos mantidos em cativeiro pelos babilônios retornassem ao seu lar ancestral. E entre outras razões, lemos essa Haftará durante Hanukkah, pois estamos celebrando a dedicação de um espaço sagrado. Quando o primeiro templo foi destruído, o profeta Irmiau, Jeremias, que acompanhou o povo no exílio, pregou para que as pessoas se estabelecessem de verdade na Babilônia. E também pediu que as pessoas apoiassem aquela terra e continuassem suas vidas fora da terra de Israel. E afirmou para o povo: a presença divina ainda assim estará com vocês. Apesar disso, ao profetizar sobre a reconstrução do templo, o profeta Zechariah diz que justamente nesse momento a presença divina vem para habitar no meio do povo. Aparentemente, não interessa onde o povo judeu caminha. A gente sabe que é algo simbólico e muito significativo para escutar, que a presença divina está conosco. Mas a presença divina, a gente sabe, ela é maior do que qualquer edifício físico.
Nenhum espaço é capaz de confirmar na totalidade o próprio Deus. Nenhuma fisicalidade, nem mesmo livros, podem conter até mesmo a ideia de um Deus. E ainda assim, como seres humanos, a gente cria esses lugares mágicos. Talvez por uma necessidade espiritual, pelo desejo que a gente sente de dedicar tempo e espaço das nossas vidas para focar, para meditar, para experimentar de alguma maneira a presença e o relacionamento com o divino. A rededicação do templo pelos macabeus foi uma reconexão simbólica também com a presença divina. Embora a gente saiba que ela nunca tinha deixado o nosso povo. Como humanos, precisamos encontrar maneiras de expressar os nossos compromissos religiosos mais profundos num espaço público, cercados pela nossa comunidade, marcando o tempo e o espaço como sagrados. Como seres humanos, eu acredito que necessitamos de um mundo físico e material. E assim acender a primeira vela para que a gente possa transcender. Somos uma tradição de diversas práticas rituais. Uma constante busca pelos seus múltiplos significados e implicações nas nossas vidas cotidianas. Mas através justamente do material, somos capazes de fortalecer o espiritual. Acender as nossas Hanukiot, cantar as rezas, as músicas, comer comidas deliciosas, sonhos concretos que formam uma visão clara do futuro, através das suas interpretações. São todos rituais, práticas comportamentais, cujo objetivo é justamente transcender. Mesmo sabendo que a fisicalidade dos nossos espaços sagrados é apenas uma representação da presença e da santidade de Deus, a gente se apega nela. A gente precisa de um certo tipo de luz, música, conforto, com um pouquinho de desconforto, para que a gente possa se envolver numa experiência significativa com o divino por meio da reza e por meio do estudo. O poder e o objetivo do ritual é mudar o nosso comportamento e assim nos alinharmos aos atributos e os valores divinos e assim transformar eles no nosso comportamento humano. Cabe a cada um de nós buscar e encontrar a presença divina em nosso meio. Dar um passo para trás na nossa arrogância humana e abrir espaço para que os atributos divinos possam ser revelados. Quando nós, como seres humanos, falamos dos atributos de Deus como o amor, a bondade, a justiça, a paz, estamos abrindo, na verdade, o espaço para a presença divina se fortalecer justamente em nosso meio, cumprindo o real significado de ser feito à imagem e à semelhança do próprio Deus. Temos muito orgulho aqui na CIP em sermos uma comunidade comprometida com a prática judaica que vai além dos rituais. Isso significa duas coisas importantes. A primeira é que acreditamos na importância dos rituais religiosos como uma das formas de conexão com a nossa tradição milenar judaica e junto com as demais comunidades judaicas ao redor do mundo.
Esses rituais também fortalecem nossa conexão com a nossa espiritualidade, com a fé, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. E a segunda coisa é que acreditamos que os rituais não são capazes de transformar o mundo sozinhos. O ser humano, em diálogo com as práticas rituais, pode então mudar a si mesmo e, através de cada um de nós, mudar o mundo. Os rituais são muito importantes, mas não são suficientes. A presença de Deus não está ausente do mundo. Ela vive junto ao nosso potencial de alcançá-la em alguma parte da sua plenitude. Assim como Yosef, interpretando sonhos, Zechariah em suas profecias e os sábios do Talmud através das narrativas, é preciso uma mudança de perspectiva para trazer Deus para dentro da conversa. Ampliar a nossa capacidade de se surpreender com o mundo, assim como Adam Arishon, como o primeiro ser humano, se surpreendia no seu primeiro ano. E assim nos alinhar e nos identificar com o comportamento divino. Onde está Deus na história de Adam Arishon, aprendendo sobre o funcionamento natural do nosso planeta? Talvez Deus esteja na própria natureza e na capacidade de Adam Arishon de perceber a presença divina lá e se relacionar com ela. Apesar de Adam Arishon concluir na história que esse é o ritmo padrão do mundo, Minhago shel olam hu. Esse ritmo é entendido através da divindade que permite seu funcionamento cíclico e contínuo. Assim foi feita a criação divina e assim é como o mundo funciona. Divino e humano em diálogo e relacionamento. Deus estava lá. Cabe a cada um de nós acender a primeira vela e deixar a luz entrar. Que possamos celebrar nesse Shabat a alegria da presença divina, representada na luz das velas de Shabat e de Hanukkah. E enquanto meditamos sobre a beleza dos nossos lares sagrados, nossos corpos, nosso comportamento mundano e nossas ações divinas. Shabbat Shalom e Hanukkah Sameach.